Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Malinowski e a gente está aqui nesses talks para falar um pouco sobre organizações exponenciais. Nos últimos temas, na verdade, a gente vem falando mais sobre coisas de tecnologia, né, sobre assuntos mais técnicos, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre negócio, beleza? O tema é então organizações exponenciais e o que são e como tentar replicá-las, né? Bom, para começar a gente precisa entender qual a diferença de uma organização exponencial em comparação a uma organização tradicional. Como a gente pode ver no gráfico aqui, esse gráfico está comparando o progresso com o tempo, né? Então a gente tem uma organização linear, né? Uma organização tradicional que ela tem um crescimento linear, ou seja, ela tem um crescimento incremental, que é a maioria dos negócios que a gente conhece hoje em dia. E nessa linha verde, a gente tem uma organização exponencial, que dado um certo momento ela tem um crescimento bem descomunal em relação ao linear, que cria o famoso taco de rock aqui que a gente chama, que é essa linha verde aqui, beleza? A principal ponto, né, de uma organização exponencial é que ela tem o crescimento, na maioria das vezes, ele é 10 vezes maior que uma empresa convencional, tá? Tá. Continuando esse ponto de exponencialidade. Historicamente, uma organização exponencial ela surge quando duas ou mais inovações se cruzam, tá? Criando um produto totalmente inovador. Então, a gente pode entender que uma exponencialidade, uma disrupção, ela não vem de uma evolução, e sim de uma criação de algo totalmente do zero. Por exemplo, isso causa muita confusão nos especialistas. Tá? No livro de mesmo nome, o autor cita bastante exemplo que os especialistas erram num determinado caso 5 vezes a projeção do crescimento de uma empresa. Tá? Por exemplo, esse caso da Motorola. A Motorola, quando ela começou, o caso no Symbian, teve uma empresa de análise de mercado que indicou que a Motorola em 2012 ia ter cerca de 39% do mercado com o sistema operacional Symbian, e o Android ia ter mais ou menos 3%, e ela ia manter esse volume até 2014. Em 2012, a Symbian fechou as portas, decretou falência, porque ela não tinha vendido praticamente nada. A mesma coisa aconteceu com a Kodak, né? A Kodak, não sei se todo mundo sabe, mas quem inventou a câmera digital foi a Kodak, foi um dos funcionários da Kodak. Porém, a gestão, o time de gerenciamento da Kodak decidiu que a câmera digital não era uma inovação, não ia valer a pena. Então eles cancelaram o projeto, um dos criadores da câmera digital foi para outra empresa e a Kodak quebrou também. Outro também bem parecido é o caso da Blockbuster com Netflix, né? A Blockbuster teve a chance de comprar o Netflix por alguns milhões de dólares, bem menos do que a Blockbuster valia na época. 2 ou 3 anos depois, a Blockbuster quebrou e o Netflix estava valendo mais de 10 vezes o valor da Blockbuster. Tá. Esses caras, quem que será que tá louco nesse ponto, né? Será que é o cara é a Netflix? É o cara da Blockbuster? É o cara da Kodak? O que será que todo mundo erra na hora de analisar essas organizações? Eu vou voltar um pouquinho aqui nesse gráfico para tentar explicar para vocês o que leva todos os especialistas, a maioria das pessoas de negócio, a não levarem em conta a exponencialidade, tá? Na matemática, na escola, a gente é costumeiro a gente aprender, rotineiro a gente aprender só a linearidade, que é incremento do crescimento da empresa. Então, por exemplo, a empresa cresce numa margem de 20, 30% ao ano. Os especialistas na economia, a gente está muito acostumado a ver que a tendência é continuar crescendo, se nada acontecer diferente, né? Claro, crescer ao mesmo tanto. Nunca se prevê uma organização exponencial. Por quê? Por conta do paradigma, tá? Essas empresas, a Kodak, a Blockbuster, a Motorola, elas estavam orientadas ao paradigma de escassez, que é o paradigma que a gente vê muito ainda hoje, tá? A gente tem como base o negócio na falta de coisa, na oferta e na procura. Basicamente isso que é a lei do mercado, que a gente chama, né? Só que as empresas de hoje em dia, essas empresas exponenciais aí, essas startups, elas são baseadas no modelo de abundância. Por exemplo, quando a gerência da Kodak recebeu essa ideia de câmera digital, o preço de uma câmera de uma imagem, de uma foto, era mais ou menos 3 ou 4 reais cada foto que eles ganhavam, mais ou menos. Com a câmera digital, ia praticamente ser zero, porque você poderia tirar quantas fotos você quiser. Então, se você imagina você numa situação dessa, você é dono do seu negócio,
óbvio que você vai falar, cara, não vai funcionar, né? Eu recebo R$4 por foto, vai tirar todo o valor do meu negócio. Mesma coisa a Blockbuster. A Blockbuster ganhava por alugar DVD. A Netflix tinha lá você pagava por mês e você tem acesso a um catálogo de N filmes. Então, é uma diferença bem tênue, né? Uma linha bem tênue entre a abundância e a escassez, se a gente for olhar do ponto de vista de negócio, né? Óbvio. Beleza. E o que faz uma empresa ser uma organização exponencial? Tá? Segundo o livro, existem alguns fatores internos e externos para a gente conseguir reconhecer uma organização exponencial e tentar replicar elas para algumas outras empresas. Tá? O primeiro ponto é o propósito transformador massivo, que a gente chama de PTM. Né? O PTM é a evolução de missão, visão, valores lá. As empresas, só missão, visão, valores, elas não levam a lugar nenhum, né? Missão, ser a melhor empresa de tecnologia do Brasil. Visão, sei lá, entregar resultados para os clientes, enfim, não sei. São coisas que não motivam as pessoas. O propósito transformador massivo, como o próprio nome diz, propósito transformador massivo, ele leva as pessoas, a comunidade, aos colaboradores, as pessoas que estão em volta dessa empresa, a atingirem o objetivo. Então esse transformador, esse propósito, ele tem que ser grande o suficiente para movimentar uma multidão. Por exemplo, aqui eu dou 3 casos, que também está citado no livro, que é, no caso do Google, organizar a informação do mundo, bem transformador, né? Da Singularity University, impactar positivamente 1 bilhão de pessoas, e do TED, que é criar ideias que merecem ser espalhadas. Todos são evoluções de missão, visão, valores que, de novo, transformam uma multidão e levam uma multidão a tentar transformar algo, beleza? Esse é o primeiro ponto de uma organização exponencial. O segundo ponto são os critérios externos, né? São os atributos externos, que a gente chama de acrônimo de SCALE, né? O primeiro é o S do SCALE, é de Staff on Demand, né? Que é toda organização exponencial, ela precisa ter uma equipe sob demanda. Ou seja, a gente não tem uma equipe fechada lá com os colaboradores, todo mundo igual a gente tem, como costuma ver, colaboradores CLT e tal. Na verdade, é uma equipe que ela reage conforme a demanda vem. Se tem mais demanda, a equipe aumenta, se tem menos demanda, a equipe diminui. Dessa maneira, a empresa ela tem flexibilidade para atender as novas perspectivas, seja elas positivas ou negativas, né? O TED, por exemplo, que é que eles começaram a criar o TEDx lá, que é um evento de palestras ao redor do mundo. Eles não têm um monte de colaborador para fazer TED no mundo inteiro. Eles criam eventos e eles deram voz para a comunidade para poder criar esses eventos, e conforme esses eventos são criados, a equipe ela vai surgindo. Não é uma equipe fixa. Beleza? O segundo ponto, que é o C, né, é a comunidade. Né? Para a gente ter staff on demand, para a gente ter equipe sob demanda, a gente precisa ter uma comunidade em torno da empresa, né? Para que a gente possa transitar essa equipe sob demanda com mais facilidade. O caso mais famoso que o pessoal de desenvolvimento conhece é a Impulso. A Impulso tem uma comunidade de 10 mil pessoas. Então, com isso, eles conseguem trazer desenvolvedor para trabalhar para eles quando existe projeto, e quando não existe, quando acaba o projeto, ele volta essa pessoa da equipe para a comunidade. Tá? Outro exemplo legal é o GitHub, né? O GitHub é um produto, né? Só que com ele a gente possibilita criar uma comunidade gigante através do open source, que move hoje grande parte do mercado de tecnologia do mundo, né? Ou até mesmo ele regula, né, os salários do desenvolvedor hoje no mundo. Beleza? A terceira letra é de A de algoritmo, né? Então, para uma organização exponencial, ela tem que ser baseada em algoritmo, tá? Então, por exemplo, o Google, o Airbnb, eles têm preços dinâmicos, detecção de fraudes, e centenas de outros algoritmos para poder otimizar e fazer que essa empresa seja escalável. Se for baseada só em pessoas, a gente não consegue escalar, né? Aí não consegue ser exponencial. Beleza? Outra coisa muito importante é que a maioria das empresas, quando a gente vai estudar administração, estudar alguma coisa relacionada, a gente está acostumado que a gente tem que acumular patrimônio, acumular imobilizado, estoque. Tudo isso está bem diferente de uma organização exponencial. A gente tem
usar o máximo de coisas terceirizadas. Por exemplo, a Apple ela não tem fábrica própria. Ela usa a Foxconn para fazer praticamente todas as peças do iPhone. E assim ela não tem que ficar se preocupando com um tamanho de fábrica, manutenção de equipamento, compra de equipamento. Tudo isso ela não precisa se preocupar. Ela só se preocupa realmente com o que é o core business dela. No caso da Apple, que é o design, né? Então eles focam em ter um excelente design e eles terceirizam a parte de fábrica, o back-end, né? dos iPhones para a Foxconn. E centenas de empresas exponenciais também estão levando isso para esse lado. Engajamento. Outro ponto também bastante importante é que, junto com a comunidade e com a equipe sob demanda, a gente precisa manter essa comunidade, essa multidão engajada para que em algum momento ela se torne uma equipe. Tá? Então, prêmio, gamificação, muito conteúdo relevante. De novo, voltando para Impulso. A Impulso tem bastante palestra, tem bastante evento para desenvolvedor. Então eles conseguem criar engajamento para o cara continuar se mantendo ali na comunidade até o momento dele se tornar realmente dentro da equipe sob demanda. Tá? Segunda parte desses atributos são os atributos internos, né? Que a gente chama de ideas. O primeiro deles são interfaces, né? As interfaces basicamente são os algoritmos que a gente falou lá atrás, só que de uma maneira que a gestão e que o time de gerenciamento consiga visualizar, né, tudo o que está acontecendo dentro da empresa. Como a gente tem quando a gente fala de organização exponencial, tudo a gente está falando de muita gente, muita coisa, muito cliente. Então tudo tem que ser visualizado de uma maneira bem simples, tá? A gente tem algumas iniciativas aqui na Easy que a gente já conversou, que por exemplo o Horus é uma dessas iniciativas de interfaces para a gente conseguir visualizar com mais facilidade o que está acontecendo, como melhorar um determinado projeto, enfim. Essa é a parte de interfaces. Dashboards também está ligado bastante a interfaces, né? A interfaces é basicamente automatizar e dashboard é visualizar. Então a gente consegue visualizar o que está acontecendo, como está cada membro, são métricas, bastante o que a agilidade preza também dentro do mundo do desenvolvimento. Experimentação. Tá, experimentação é um ponto bem delicado, assim, né? Porque no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura de que a gente não pode errar. Então a gente tem que sempre... A gente está sempre evitando errar, então para evitar errar, a gente evita experimentar. Então a gente está sempre fazendo o que as pessoas fazem, sempre pensando o que as outras empresas fazem, só que isso não leva à exponencialidade, isso leva à evolução, a um crescimento incremental. Para a gente realmente ter algo exponencial, a gente precisa experimentar. Então, empresas no Vale do Silício, elas costumam ter premiação para quem experimentou mais, para quem tentou, por mais que tenha errado. Tá? Então, a equipe tem uma meta de experimentação, e se essa equipe ela tentou, sei lá, 10 vezes mais que as outras, tudo bem, ela pode ter errado 10 vezes mais que as outras. Só que se ela tentou pelo menos 10 vezes mais que as outras, ela ganha um prêmio, seja financeiro, alguma coisa assim, para poder incentivar essa experimentação. Através de ciclo rápido de feedback também. Não adianta querer experimentar e ficar 1 ano desenvolvendo alguma coisa, 2 anos desenvolvendo alguma coisa, tá? Porque aí você não está experimentando nada. Autonomia, tá? Toda organização exponencial ela precisa ter uma hierarquia horizontal. Não existe essa ideia de ter coordenador, gestor, supervisor, isso não funciona. Porque senão a gente não consegue escalar, senão tem muita burocracia. O exemplo mais clássico de organização exponencial e autonomia é a Valve. Acho que quem criou o CS, quem criou o Steam. Lá na Valve, os funcionários eles não têm projeto fixo. Nem tem um gestor, nem gerente para falar qual projeto eles vão trabalhar. Simplesmente você entra dentro da empresa e tem lá as ilhas de projetos, sei lá, tem um projeto do Counter-Strike, projeto do Steam, projeto do Half-Life, por exemplo, e o cara vai lá e simplesmente escolhe qual projeto ele vai trabalhar. Ele vai lá e senta junto com o time e começa a trabalhar. O time se organiza para poder encontrar uma função para aquela nova pessoa. Ou até mesmo a pessoa pode criar um novo produto, um novo projeto ali dentro. Não tem nada que eu acho que me agradou, enfim, eu acho que eu tenho um projeto novo que possa trazer resultado para a empresa. E o cara começa e outras pessoas se juntam ao projeto dele para poder fazer isso acontecer. É bem legal que não tem um fluxo bem puxado e não empurrado, bem também que a agilidade preza, né?
E a Valve cresceu mais ou menos 10 vezes o faturamento desde que eles começaram a implementar essa metodologia de organização exponencial. Está em mais ou menos 400 bilhões de dólares ou de reais, agora eu não tenho certeza. Tá. Tecnologias sociais. É a gente utilizar das redes sociais o máximo que elas podem dar pra gente para nutrir a comunidade, para criar engajamento para os atributos de scale lá. De novo, vou voltar para Impulso. A Impulso usa o Slack demais. Com o Slack a gente não tem... Se a gente fosse... Imagina criar uma comunidade ou ter uma equipe sob demanda usando e-mail. Tipo, não vai rolar, né? Hoje a gente só consegue fazer isso por conta do Slack, por conta do Rocket Chat, enfim, de conversas de chat assíncrono, né? Que a gente consegue não ter latência e nem quebra na comunicação. Beleza? Tá. Eu falei bastante atributos aqui, né, de que uma organização exponencial tem. Significa que para ser uma organização exponencial a gente precisa ter todos os atributos, né? Ou seja, uma organização exponencial ela precisa ter tudo que eu acabei de falar? Não. Nenhuma empresa no mundo tem todos esses atributos que eu acabei de falar. Nenhum tem scales, ideas, não. A que mais chega perto disso, o coeficiente máximo de uma organização exponencial é 84. O que mais chega perto disso é a Google Ventures, tá? Tem um formulário lá no livro que o autor fala, não sei se ele tá na internet, mas que você pode responder algumas perguntas sobre a sua empresa. E aí lá você vê se você realmente tem uma equipe sob demanda, se você utiliza de dashboard, se você utiliza de experimentação ou não. E aí você consegue ter o seu coeficiente exponencial. Mais ou menos a partir de 70% de resultado, você pode considerar que a sua empresa é uma organização exponencial. Beleza? Tá, agora voltando um pouco sobre o conceito, tá? De organização exponencial. A gente entendeu o que ela funciona, o que é uma exponencialidade, quais são os atributos, né, de uma organização exponencial, como medir se minha organização é exponencial ou não. Agora, para resumir, a exponencialidade ela só existe, de novo, quando a gente une mais de uma tecnologia. A Kodak ela só quebrou não porque foi uma evolução da câmera digital, da câmera analógica, desculpa, mas porque junto com a câmera analógica estava evoluindo a internet, estava evoluindo os smartphones, estava evoluindo as TVs. É uma junção de tecnologias no modelo de inovação. A Netflix, vamos pensar, a Netflix faria sentido se a internet não tivesse evoluído? Não. Ou se as TVs não fossem smart hoje? Ou se a gente não tivesse um iPhone da vida ou um smartphone Android para poder utilizar? Então não é simplesmente uma evolução, né? É isso que a organização exponencial preza muito. Hoje a gente está muito focado em levar a tecnologia, né? O mundo está parado hoje, parado entre aspas, em tentar levar a tecnologia para o restante do mundo. Copiar o modelo americano no modelo para a China, para o Brasil, né? Para a Europa. Isso chama globalização. A globalização não é exponencial, tá? Enquanto a China está crescendo pra caramba lá, isso tem uma série de problemas que os Estados Unidos já enfrentou, né? Que a globalização ela é excelente, não estou falando que não tem que existir, tá? Mas a gente só consegue realmente ter inovação no mercado, de fato que as pessoas utilizam, quando a gente quer criar algo realmente inovador. De novo, surfando na onda das tecnologias que estão surgindo. O iPad surgiu há 20 anos atrás. O iPad da Microsoft, que eu nem lembro o nome. Ninguém utilizou. Outros modelos de iPhone também surgiram. Então, as coisas só fazem sentido quando existe uma junção de tecnologia. Beleza? Acho que é isso que eu tinha para falar. Acho que deu para entender mais ou menos. Dá para abordar muita coisa nesse assunto de organização exponencial, tá? Existe o termo de organização exponencial, como criar uma organização exponencial e como fazer de uma grande empresa virar uma organização exponencial. São assuntos bem diferentes e bem mais complexos do que essa introdução que eu acabei de dar. Então, fiquem ligados no canal, eu vou falar um pouco mais, a gente vai postar bastante coisa no blog também sobre organizações exponenciais, quais cuidados a gente tem que ter quando a gente tem uma grande empresa, né, para criar essas organizações exponenciais, ou quais os passos que a gente tem que fazer para criar uma empresa do zero já como uma organização exponencial.
Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. E até a próxima. Valeu!